Hoje é segunda, 13 de setembro, e entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo tem negociações com o Fernandão, informação que o canal do TF trouxe na última semana. E vocês me perguntaram algumas vezes nesse final de semana, nas lives, nos vídeos, como anda a situação do Fernandão. Irei atualizá-los nesse nosso giro de notícias. Além disso, Rafael começa a treinar com a camisa do Botafogo nesta semana. O jogador deve fazer ali as primeiras atividades com os jogadores a partir de amanhã no estádio Newton Santos. Hoje fará os exames, assinará o contrato, coletiva de apresentação e etc, etc, etc. E depois disso, ele estará ali junto aos seus companheiros. E agora vem aquela pergunta: Rafael entrará no lugar de quem? Este é o grande ponto em relação ao camisa 7 do Botafogo. Vamos para mais um giro de notícias, mas antes você vai deixar o seu like, vai se inscrever no canal, vai compartilhar esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, porque é muito importante que outras pessoas conheçam o canal do TF, já que ele é feito para todo torcedor do Botafogo. Este aqui é o nosso primeiro conteúdo na segunda, teremos depois o almoço com o TF e Noite Alvinegra, sempre com conteúdos, eu espero, de qualidade para vocês. Começo o vídeo falando sobre Fernandão. O centroavante, que esteve recentemente na equipe do Goiás, está ali em conversas com o Botafogo. E esses papos, nas últimas horas, tiveram um avanço significativo. O jogador, isso é uma informação do Anderson Mota, e pude apurar, e realmente procede essa informação do canal do Anderson Mota, do meu grande amigo Anderson, que o jogador, mesmo não tendo sido julgado, ele só pode jogar novamente em novembro. A partir do começo de novembro, o jogador já teria condições de jogo e ele poderia vestir a camisa botafoguense. Eu vou dar uma olhada aqui em um detalhe para a gente continuar falando a respeito do Fernandão. Enquanto eu olho aqui para baixo e pesquiso, eu sigo falando com vocês sobre o jogador. E essas conversas, realmente, elas tiveram um avanço em relação a um possível acerto. Caso feche, não será apenas para o ano de 2021. A tendência é que Fernandão feche até o ano de 2022, com o salário dentro da realidade financeira do Botafogo deste ano. Aí teria algumas metas de performance para ele ter um aumento salarial e várias coisas, mas teria ali a situação do desempenho técnico do jogador. Se ele estiver já à disposição do Botafogo a partir de novembro, ele teria contra Vasco da Gama, 6 de novembro, jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro, depois Ponte Preta no dia 11, Botafogo e Operário no dia 13, Botafogo e Brasil de Pelotas no dia 20 e Botafogo e Guarani. Então ele estaria à disposição do Botafogo nas 5 últimas rodadas da Série B do Campeonato Nacional. Ele estaria à disposição do clube para fazer treinamentos, isso normalmente não tem nenhuma situação que impeça o jogador de participar do dia a dia do clube. Ele, que não atua desde o final do Campeonato Brasileiro, ficaria ali convivendo com os atletas, participando do dia a dia com os trabalhos do técnico Anderson Moreira, e a partir do momento que ele já estiver livre, ele poderia vestir a camisa botafoguense normalmente. É um jogador experiente, como eu falei no primeiro vídeo, e é uma negociação que o Botafogo já pensa visando a próxima temporada. Por ser um jogador que já estava no radar do clube desde lá de trás e só não fechou por causa realmente dessa situação do doping e do período que ele poderia ficar afastado, ela acabou esfriando. E como agora tem essa possibilidade dele vir para o Alvinegro, ficando esse tempo, recebendo um salário bem baixinho, até ele ter a possibilidade de jogar, tem a situação de ser um reforço visando o próximo ano, o Botafogo está propenso a fechar com o jogador, e esse negócio deve ter ali uma situação final durante esta semana, se vai fechar ou não o contrato entre Botafogo e Fernandão, o ex-jogador do Goiás, do Bahia, jogou no futebol turco, um centroavante de muita força. Fernandão é mais jovem, por exemplo, que o Rafael Moura, né, um jogador que tem a idade do He-Man. Ele é bem mais jovem, tem 4 anos a menos, e talvez uma Série A de Campeonato Brasileiro possa ser um jogador, não sei se para ser titular absoluto, mas é um atleta que pode ser útil dentro de um elenco. É um jogador com uma característica de força, um centroavante que pode jogar no Botafogo na temporada de 2022. Vamos aguardar. No decorrer dessa semana nós teremos algumas novidades, mas a negociação teve um avanço nos últimos dias. Desde sexta-feira ela teve um avanço significativo e a tendência é que o Fernandão possa vestir a camisa do Botafogo, começando neste ano e terminando o ano que vem.
Aí vai depender de todo o desenrolar dessa semana, das situações contratuais, para ver se tudo vai ser dentro daquilo que havia sido conversado anteriormente. Estão confiantes? Querem o Fernandão? Acham que será um jogador útil para o Botafogo neste ano de 2021, nessas últimas 5 partidas? E ano que vem, vocês acham que ele será ali um atleta interessante dentro de uma realidade financeira para o Botafogo? Lembrando, só para explicar, Fernandão ano passado tomou um remédio, uma vitamina, né? A palavra certa, mais completa, né? É uma vitamina a respeito, comprou pela internet sem passar pela prescrição da equipe do Goiás, e essa vitamina tinha substâncias que poderiam ser ali colocadas no doping, e isso acabou prejudicando o jogador. Mudo de assunto, fala um pouquinho sobre Rafael. O jogador, camisa 7, lateral direito, ponta, volante, falou que joga em várias posições. Ele começa a treinar nesta semana com os atletas do Botafogo. E ele pediu pelo menos 2 semanas para estar à disposição do técnico Enderson Moreira. Com isso, o Rafael ele vai entrar em forma primeiro, não 100% em forma, que isso fique bem claro para o torcedor. Ele vai precisar ali de um período para uma reabilitação física, porque ele não passou por pré-temporada na Europa. Ele está um tempo sem jogar, então uns 15 dias mais ou menos, que pegando aqui a tabela, o Botafogo, daqui a 15 dias, daqui a 2 rodadas, talvez seja o jogo contra o Sampaio Corrêa. Ele começa a treinar hoje, dia 13, então provavelmente o Rafael esteja à disposição no domingo, dia 26 de setembro, contra o Sampaio Corrêa, às 6h15, jogo no estádio Newton Santos. Talvez esta seja a partida que seja a estreia do Rafael. Esse jogo tem tudo para ser a estreia do Rafael contra a equipe do Sampaio Corrêa. E uma coisa o torcedor tem que entender, neste primeiro momento, a tendência é que o Rafael não seja titular. Ele vá para os jogos, fique ali no banco de reservas e entre em alguma posição que o técnico Enderson Moreira ache necessário. Ou pela lateral direita, ou jogue um pouco mais à frente como extremo, ou jogue como volante. Eu acredito que ele jogue neste ano como um extremo, um jogador que vai atuar ali na segunda linha. E, neste momento, acho que o técnico Enderson, mesmo com o Diego Gonçalves voltando, não vai tirar o Varley, porque vive talvez a melhor fase dele com a camisa botafoguense. Quero ver o que vai acontecer com o Marco Antônio, né? Porque, neste momento, só pode ser um jogador que tenha a sua saída para a entrada do Rafael. Como pelo lado direito já jogaram Ronald, que está machucado, tem uma possível volta ainda neste mês. Marco Antônio, que entrou no lugar desse atleta e hoje é titular pelo lado esquerdo, mas o Diego Gonçalves, a tendência é que recupere a titularidade naquele setor. Mas você tem, pelo lado direito, o Marco Antônio podendo fazer essa função. E ali, pelo lado direito também, você tem o Varley. O Rafael, 100% fisicamente, seria titular absoluto naquele setor. Mas como ele vai demorar um pouquinho mais a entrar em forma, ritmo de jogo, acredito que ele vai ganhando espaço naquele lado direito de campo, brigando ali, a princípio, com uma dessas 3 peças. Que eu acho que quando o Diego Gonçalves recuperar o lado esquerdo, o técnico botafoguense, o Enderson, deve voltar com o Marco Antônio e o Varley, mesmo vivendo esse bom momento, deve ficar no banco de reservas. Aí o Enderson vai ter ali várias possibilidades para fazer no time do Botafogo, né? Colocando o Rafael um período ali como um ponta no jogo, ou pode colocar ele para jogar um pouquinho no lugar do Daniel Borges, mas você tem o Jonathan. Tem várias nuances que o técnico vai fazer nessas 2 próximas semanas. Lembrando que nessa semana é uma semana cheia, mas na próxima, antes do jogo contra o CSA, o Botafogo joga no sábado, depois na quinta-feira. Então serão poucos trabalhos até a partida contra o CSA e bem menos trabalhos ainda antes da partida contra o Sampaio Corrêa. O Botafogo vai jogar em Alagoas, quinta-feira às 7h, depois domingo, 18h15. Aí o técnico terá menos tempo para tentar ajustar ali o melhor posicionamento do Rafael. Mas, neste momento, a tendência é que o Rafael comece no banco de reservas e vá entrando aos poucos. E você, acha que o Rafael vai ser útil neste primeiro momento, jogando como ponta, como volante ou como lateral? São as 3 posições que ele falou que ele tem a possibilidade de atuar. Comentem aqui. Este foi mais um giro de almoço com o TF. Mais um giro de notícias. Deixe seu like, inscreva-se, compartilhe e mandem aí em seus grupos do WhatsApp. Tamo juntos, valeu, fiquem com Deus. Mais tarde estarei de volta com o almoço com o TF. Fui. Beijão, valeu galera, fui.